Pode não saber o que é a enurese noturna, mas certamente conhece algum caso junto de membros de família ou de amigos. A enurese noturna não é mais do que o xixi na cama em crianças com mais de 5 anos. Este problema, que incomoda os pais, mas principalmente as crianças, tem uma prevalência considerável. De acordo com um estudo nacional realizado junto de miúdos das escolas primárias, 16,6% dos alunos sofrem deste problema. 21% de rapazes, 10% de meninas. Hoje, no Especial Saúde, vamos tentar saber tudo sobre a enurese noturna com 3 pediatras que vou apresentar. Sandra Afonso, pediatra do Hospital CUF Descobertas, Cristina Rio, pediatra do Hospital Dona Estefânia e Vítor Hugo Neves, pediatra do Hospital de São Bernardo em Setúbal. Muito obrigada por terem vindo, é um prazer tê-los aqui. E para já, doutora Sandra, algo que eu não sei se disse bem, isto era lá para casa perceberem, enurese noturna e xixi na cama é a mesma coisa ou nem por isso? Não é completamente um sinónimo. É assim, a definição de enurese noturna é uma perda involuntária de uma urina na cama em crianças com mais de 5 anos e com uma frequência de pelo menos 3 vezes por semana. Pois. Portanto, uma perda ocasional e esporádica ou voluntária, isto é, em que ocorre dependente da criança, da vontade dela, já não pode ser considerada. Regra geral, os miúdos estão a dormir, não estão a dormir? Quando isso acontece, como é que é? O normal é estarem a dormir e geralmente em sono profundo. E não darem por isso? E não terem costumam dar por isso, não. Eles até costumam ter um despertar, uma dificuldade no despertar, daí ser uma das causas. O nome consegue-se definir o nome? É mesmo um nome científico que é o nome que nós utilizamos cientificamente, exatamente. Doutora Cristina, bem-vinda também. Este problema, que não sei se podemos chamar de doença, se é de facto uma doença ou se é um problema associado à idade, digamos assim, isto é um problema da civilização ou sempre existiu e agora tem outros contornos? Não, é um problema que sempre existiu, já em 1550 Papiro de Ebert assim o formalizou, portanto já é uma situação que não é de todo nova. Claro. No entanto, obviamente que nos preocupa a todos e preocupa fundamentalmente os pais das nossas crianças e fundamentalmente as nossas crianças. Efetivamente falou na autoestima que estas crianças sentem e na importância que dão ao problema. Não é um problema só dos dias de hoje. No entanto, há vários produtos, nomeadamente, estou-me a lembrar das bebidas gasificadas que muitas vezes podem realmente interferir e daí... No mau sentido, portanto, podem ter um efeito negativo, não é? Exatamente. Claro. Porque é que nós podemos aí, um dos aspectos que o pediatra pode e deve ajudar é no sentido de demonstrar e dar a perceber à família, em termos de hábitos, quer alimentares, quer de bebidas, a importância da ingestão dos líquidos. No fundo é alertar, não é? Até as famílias que muitas vezes passa despercebido. As crianças têm fundamentalmente que ingerir líquidos mais durante o período do dia, cerca do período das 7 da manhã às 12, 40%, outros 40% de líquidos que devem ser ingeridos até ao período do lanche e depois só posteriormente os 20% na altura do jantar. Isso, por exemplo, interfere e muito. Portanto, se beberem menos líquidos à noite, melhoram a situação. Vão melhorar. Ou seja, pode ser que não façam xixi na cama durante a noite. Vão, com certeza, contribuir para uma melhoria, embora não seja só essa a situação. Vamos pegar naquilo que disse para o Dr. Vítor Hugo. Dr. Vítor Hugo, quais são as principais causas, tirando esta história do líquido, que aí eu penso que é controlável, não é? E fora isso, quais são as causas? Pois, de facto, o que acontece é que estas crianças têm, muitas das vezes, hábitos um bocadinho desorganizados em termos de ingesta de líquidos e isso pode, de alguma maneira, contribuir. Mas, de facto, não é a única causa ou forma de condicionar esse tipo de patologia e de entidade. Mas há, de facto, estudos que demonstram que, havendo uma hormona
que tem um ritmo circadiano determinado ao longo do dia e que tem um pico de incidência à noite, que é uma vasopressina que diminui a produção de urina e que nas crianças anoréticas esse pico está diminuído. E, portanto, normalmente há, de facto, uma diminuição de uma determinada hormona que inibe, que inibe a produção de urina. Portanto, nem todas as crianças são assim, há umas particulares que têm esse problema. Essa característica. Outra condição que pode também, efetivamente, condicionar isso é a capacidade da bexiga. Normalmente as crianças têm uma determinada capacidade da sua bexiga e sabe-se que em algumas situações a capacidade da bexiga das crianças anoréticas é um bocadinho menor. E, portanto, fica repleta mais cedo e faz com que a capacidade de armazenamento também seja menor. Por outro lado, há uma certa instabilidade, muitas das vezes, do músculo da bexiga. Portanto, são crianças que têm, habitualmente, uma maior reflexia da bexiga, o que faz com que a sensação de urinar seja mais precoce e ela não tenha também... capacidade para comandar, digamos assim, quase, não é? São crianças também que normalmente têm um sono também mais profundo e, portanto, têm mais dificuldade em acordar. Portanto, juntando todas estas situações, vê-se qual é o problema. Doutora Sandra, e diga-me uma coisa, porquê que acontece só a partir dos 5? Quer dizer, eles antes conseguem controlar, não é? Depois há ali um período de estabilidade, não sei se será, mas... Não é bem assim. Não, é assim, nós só consideramos como problema ou como doença a partir dos 5 anos. Até lá pode ocorrer, mas tem um pouco a ver com a maturação neurobiológica da criança. Isso é o quê? É com a capacidade da criança de reconhecer, por exemplo, que tem a bexiga cheia e de se fazer despertar para ir fazer o esvaziamento. E desta informação da bexiga cheia ser transmitida ao sistema nervoso para programar isso. Quando acontece antes dos 5 anos, como pode estar um bocadinho dependente dessa maturação e que ainda não se deu completamente, nós não consideramos isso como um problema. Portanto, é um estágio... Aos 5 anos é que já é a altura para saber o que é que... Como é que funciona a bexiga e, portanto, a partir daí poder controlar, não é? E quando disse o do antes, isto é importante para os pais, é porque nós... Em termos de classificação médica, fazemos um bocadinho o primário ou secundário. O que é que isto quer dizer? Uma primária é aquela em que nunca esteve a criança durante 6 meses sem fazer o xixi na cama. Isto é, não houve este intervalo todo. Portanto, no fundo, nunca teve muito tempo, sempre houve esta queixa. A secundária é aquela que já durante 6 meses a criança conseguiu controlar e esteve sem fazer xixi na cama e depois começou a fazer. A forma de atuar aí dos pais e, se calhar, dos profissionais de saúde é diferente, não é? É ainda para mais porque esta secundária geralmente está relacionada mais com fatores estressantes ou destabilizadores da criança, por exemplo, situações de mudança de escola, o nascimento de um irmão, a morte de um familiar, etc. Pode ter muita influência. Exatamente, e nesta secundária é mais frequente. Onde é que entra a autoestima nisto tudo, doutora Cristina? Quer dizer, porque também se ouve dizer que são crianças com menos ou com mais baixa autoestima, será isso? Podemos dizer isto desta maneira? O que nós podemos dizer é que a enurese, quando é resolvida, vai melhorar francamente a autoestima, vai ajudar no desenvolvimento harmonioso da personalidade da criança e contribuir para o menor stress familiar da criança. Daí a importância que até falou há pouco realmente dos professores. É muito importante que o professor também tenha às vezes consciência desta problemática, no sentido até de ajudar a criança que, como os colegas falaram, tem um sono extremamente profundo, muitas vezes dormem mal, chegam à escola, nem sempre o desempenho também poderá ser o melhor, mas efetivamente quando estamos a resolver esta situação, vamos contribuir para uma melhoria da autoestima, da diminuição da ansiedade, melhorar a personalidade e contribuir para o bem-estar da criança e da família. Os dados que eu apresentei não sei se estarão os mais corretos, o estudo que foi feito nas escolas primárias, mas fala de uma maioria de rapazes relativamente às senhoras. Nós aí ficámos bem. Porquê, doutor Vitório? Não lhe fiz a pergunta assim, foi por acaso, foi porque ia aqui na conjuntura. Sim, de
facto, a enurese noturna tem uma prevalência muito significativa. Aliás, é considerada da infância, dessa faixa etária dos 5 aos 7 anos, a segunda entidade mais frequente, a seguir às doenças alérgicas. E, portanto, tem-se a noção também que a maioria das pessoas desvaloriza um bocadinho... Desvaloriza ou valoriza? Desvaloriza. As próprias famílias desvalorizam um bocadinho esta entidade. E vem pegar um bocadinho no que a Cristina estava a dizer, porque as crianças, nessa altura, começam também a ter alguma socialização e começam depois a querer ir à casa dos amiguinhos, a festinhas do pijama, e isso para eles, do ponto de vista emocional, é dramático. É dramático. E na escola mesmo, não é? Se algum dos outros souber, dos colegas, pode ser complicado. Exatamente. E depois, relativamente à pergunta que me fez... mais rapazes do que de raparigas, de facto é verdade. Há uma percentagem de cerca de 3 para 2 rapazes, conforme os estudos. Há estudos internacionais e alguns mesmo nacionais que demonstram uma percentagem de 1 para 2, conforme a estatística que apresentou, e outros de 2 para 3. Não tem propriamente uma causa científica objetiva estudada. Sabemos que há um padrão em que o rapaz, de uma maneira geral, tem efetivamente uma maior morbilidade relativamente à maioria das doenças, na pediatria, em princípio. Não é? Portanto... Pronto, está a explicação possível dada, não é? Doutora Sandra, que problemas podem advir da enurese noturna se ela não for tratada? Ora bem, como é que esta criança vai crescer? No fundo é isso. Pronto, é assim, é importante dizer às famílias que, de um modo geral, existe uma certa tendência, ou pode existir durante um ano, tendência durante a vida, a resolução espontânea. Isto é, se não fizermos tratamento nenhum, cerca de 15% destas crianças por ano vão resolver espontaneamente. Os problemas por elas mesmas. Exatamente, ir fazendo. Quando isso não acontece, ou porque cria uma certa stress a nível familiar, porque pronto, é complicado para estes pais estarem sempre, às vezes durante a noite, a terem que mudar várias vezes os lençóis da cama, e assim, portanto, não só cria a nível da família um stress, como os meus colegas já disseram, a nível até da sociabilização, eles muitas vezes deixam de ser convidados ou não querem ir à casa dos amigos, porque têm desculpas, este problema, exatamente, pronto. Em termos de problemas futuros, tirando a parte da autoestima e da sociabilização... Sim, que já é muito. Que já é muito, exato, mas assim, em termos médicos, não é que tenha propriamente uma consequência. Nós temos nesta idade, descartar alguma outra hipótese de existir alguma patologia urológica ou nefrológica associada. Portanto, devemos sempre estudar a bexiga, fazer uma ecografia, um estudo urodinâmico. Nada que é complicado, não é? Nada que é complicado, exatamente. Só para termos, mas para termos a certeza que isto é uma situação isolada, pura, que não existe um mau funcionamento ou um funcionamento anormal desta bexiga e destes rins. Doutora Cristina, tratar este problema em termos familiares não é, se calhar, coisa mais fácil. Eu estou a pensar num pai, numa mãe, que trabalham 8 horas por dia, que chegam cansados, etc, e que depois se confrontam com a situação, de facto, de todas as noites a criança fazer o xixi na cama. Se calhar não reage da melhor maneira, muitas vezes, não é? Se calhar fala demais ou diz coisas que não deve. É o costume nestas circunstâncias. O que é que se há de fazer nesta circunstância? E o pediatra aí pode ter um papel muito importante, não é? Muito importante. Eu acho que é fundamental para o sucesso do tratamento da criança que tenhamos uma família empenhada. E sem isso vai ser logo à partida um handicap. No entanto, cabe-nos a nós, pediatras, profissionais de saúde, todos que lidamos com a criança, de tentarmos inverter um pouco esta situação. No entanto, muitas vezes o que nós temos é realmente as famílias que vêm às consultas, exatamente como referiu no início do programa, pedindo ajuda no sentido, embora ainda há algumas ocasiões escondidas, e aí nós temos que pôr na nossa prática clínica e realmente no nosso questionário nunca descurar e perguntar sempre como é que está a dependência ou independência dos esfíncteres. Isso tem que ser uma coisa que nós próprios devemos perguntar, nós, enfermagem, a nível de centros de saúde, consulta de saúde, eu penso que isso é fundamental, mas efetivamente é preciso
termos o apoio da família. A família não pode desvalorizar o problema também. Não pode desvalorizar. Nós podemos ter uma criança empenhada e motivada, sem a qual também vamos ter alguma dificuldade depois de excluído, como os colegas falaram, as causas e etiologia orgânica. E quando chegamos, por exemplo, a uma hipótese de percebermos que, estou-me a lembrar da situação em que há um déficit da produção da hormona antidiurética, e se precisamos efetivamente de fazer uma terapêutica e uma terapêutica combinada, quer dizer, fundamentalmente precisamos do apoio, da motivação da criança, da família. Isto é uma problemática pluridisciplinar e todos temos que estar empenhados. Claro. Chegam muitos pais preocupados com este drama ou desvalorizam, Dr. Vítor Hugo? De facto acontece isso. Na nossa prática diária temos a noção de que mais de metade das pessoas não valorizam na altura certa esse problema. Depois de muita insistência, isto também foi assim, e entra um bocadinho no perfil que a enurese tem. Nós sabemos que filhos de pais que tiveram enurese noturna têm uma probabilidade muito superior de ter enurese noturna. Portanto, só para terem a noção, se o filho teve um pai com enurese noturna, a probabilidade de ter é 44%, mais ou menos conforme os estudos. Isso tem os dois progenitores que tiveram enurese noturna, só para 75%. Portanto, é uma probabilidade grande. Portanto, é quase genético, não é? Exatamente. E como tenho a noção que há muitos anos atrás essa problemática não era tão valorizada como agora, eu acho que os pais também desvalorizam um bocadinho isto tudo. E a terapêutica, qualquer que ela seja, e as primeiras medidas, só terá sucesso se a mãe e o pai, a família e a criança, os três em conjunto, interiorizarem isso como importante. Porque se não o fizerem, qualquer coisa que nós possamos fazer é condenado ao fracasso. Pois. Agora, ainda bem que deixou, e vocês estão de facto a seguir todos o mesmo raciocínio. Que tratamentos é que existem? Como é que se tratam? Como é que estes casos se tratam? É assim, o primeiro passo, no fundo, são as medidas comportamentais. Aquilo um pouco que tem a ver com os meus colegas e que perguntou. É um bocadinho, primeiro, passar pela atitude dos pais perante esta criança. Não culpar, não zangar, não o castigar. Pronto, porque, como eu disse, isto era uma perda involuntária. Portanto, não é uma coisa dependente da sua vontade. Portanto, eles devem trocar... por exemplo, se acontece durante a noite, trocar os lençóis, trocar a roupa, fazer com que a criança participe nisso, para a própria criança também sentir e estar empenhada, exatamente. Não recorrer frequentemente ao uso de fraldas, que às vezes é frequente, miúdos com 6, 7 anos. É tendência, é a primeira coisa, não é? É porque é inverno. Ora bem, se não lava eu, tenho que lavar mais no meio. Exatamente, mas pronto, mas é assim, num miúdo com 7 anos, em termos de autoestima, não é de todo, nem de tão longe, a melhor coisa a usar. Portanto, nada de fraldas, papás. Não, isso por mais que custe, mais vale ter uns lençóis extra do que... Ou resguardar, ou qualquer de outra forma, não é? E mesmo se passa, peço desculpa, de quando há aquela tendência de pôr o despertador às 3 da manhã, levar a criança a dormir, ou a fazer xixi, voltar para ele nem dá por isso. Portanto, aquilo é, no fundo, estar a resolver o problema daquela noite, não resolve de certeza o problema da família. Pronto, isto que o meu colega disse é verdade, pode-se fazer eventualmente esta micção programada, mas temos que acordar a criança. Como eu disse, isto tem um pouco às vezes também a ver com a maturação deles. Portanto, se ele vai a dormir, é como se nada fizesse. Era só desculpa a expressão, abrir a torneira, e fechar e pronto. Portanto, nós temos que acordar para ela ter a sensação de bexiga cheia, então tem que despertar, tem que esvaziar e voltar. Pronto. Mas isto são as primeiras medidas exatamente que nós podemos tomar. Quando não surtem efeito, e se a criança e toda a família está motivada, porque enquanto a criança não sentir também isto como um problema, ela não vai fazer, exatamente. Portanto, aí podemos então passar para a terapêutica farmacológica. Doutora... Cristina. Eu gostava só de dizer uma coisa muito importante que a Sandra disse, é que nós não tratamos a cama, precisamos tratar o doente. E é um pouco na linha do que ela acabou de dizer. Em relação ao tratamento e à terapêutica, isto depende um bocadinho das causas, pois nós, excluindo as causas orgânicas que o Vítor também já falou, de infecções urinárias, de todas essas situações de obstipação que muitas vezes são tão frequentes
na etiologia da enurese, sabermos se realmente já não excluímos também malformações urológicas, todas essas situações, e se avaliarmos, por exemplo, o facto de, como o Vítor disse há pouco, aquela criança que é enurética tem normalmente uma alteração a nível do ritmo circadiano da hormona antidiurética, sim. E se precisarmos, por exemplo, de realmente de dar essa terapêutica, vamos normalmente ter um esquema terapêutico que é realmente de fácil utilização. É comprimidos? São comprimidos liofilizados que se põem na língua. Lá está outra vez muito cuidado, porque a criança tem que jantar cedo e tem que haver um intervalo entre o jantar, o tomar o comprimido de 1 hora e nas 8 horas seguintes ter o cuidado extremo de não ingerir líquidos. É fundamental perceber e passar esta mensagem, até por alguns efeitos indesejáveis. Portanto, a criança vai jantar e a seguir vai logo lavar os dentes para não correr o risco de depois estar a ingerir líquidos fora do contexto. E há um esquema posológico, efetivamente, se for essa a situação, no sentido de fazer estes 2 comprimidos liofilizados durante 3 meses. 3 meses, depois... Diariamente? Diariamente, à noite. Já estamos aí noutro tempo, um bocadinho avançado, já não estamos com aqueles sprays, às vezes nos miúdos que tinham rinite alérgica e que eventualmente não. Agora, efetivamente, em termos de sucesso terapêutico e de adesão da própria, é muito mais fácil, muito mais fácil. E depois, ao fim de, portanto, 2 comprimidos durante os primeiros 3 meses, depois, nos outros segundos 3 meses, fazer apenas 1 e, ao fim destes 6, fazer uma avaliação e ver durante uma semana, fazer uma janela terapêutica, como é que é, se a criança reage bem. Habitualmente, o que é que acontece finda no caso de ser necessária esta terapêutica, Dr. Vítor, habitualmente reage bem, acaba-se com o problema aí? Não é tão simples assim. Não é propriamente uma terapêutica que tenha um sucesso de 100%, mas tem uma taxa de sucesso bem significativa. Eu penso que se associarmos um conjunto de situações que os colegas falaram antes, eu normalmente me consulta... É por etapas, não é? Aquilo que eu estou a perceber é que são etapas. Há 3 coisas que eu digo sempre, objetivamente, que eles têm que fazer até antes de iniciar um produto, uma terapêutica medicamentosa, que é, não pode fazer xixi 2 horas antes de dormir, portanto a última ingesta de líquidos é na hora do jantar e até nessa circunstância diminuir, e antes de se deitar tem obrigatoriamente que fazer xixi. É obrigatório que o faça, e até de forma às vezes um bocadinho forçada, porque eles aproveitam a lavagem dos dentes e ingerem mais um bocadinho de líquido. Portanto, eu costumo dizer em 2 tempos: fazer um primeiro xixi, lavar os dentes, contar a historinha se ainda for caso disso, e voltar a fazer o seu xixi. E depois há uma coisa que eu habitualmente faço, e penso que as colegas também, que é um jogo. É no fundo uma maneira de eles começarem a perceber que se calhar aquilo não é amassador, é uma coisa até engraçada. Proponho-lhes que façam um calendário, um esquema, um desenho feito por eles. Pode ser uma casa, um calendário, ao qual distribuem os 30 dias ou 31, como seja o caso, do mês. E o objetivo do jogo é as noites secas, as noites em que eles conseguem chegar secos, vão pintar. E fazem isso, por exemplo, durante 6 meses. Ao fim desses 6 meses, se o desenho, que será sempre o mesmo, estiver progressivamente mais pintado, quer dizer que, sem atingirmos a necessidade de fazer terapêutica, as coisas estão aparentemente a correr bem. Quando isso não está a acontecer, juntamos então a terapêutica, que a Cristina disse muito bem. E pode acontecer, mesmo com a terapêutica, haver uma taxa de insucesso à volta de 40%, 50%. Ainda é, mesmo assim ainda é muito significativo. E é preciso, nessas circunstâncias, muitas das vezes, associar um outro instrumento, se assim se pode chamar, que é, no fundo, um alarme, que tem também, segundo os estudos, uma eficácia muito significativa. E que é?
que é, no fundo, um dispositivo em que se coloca um sensor junto da cuequinha ou do lençol e que, nas primeiras gotas, apita, faz com que a criança acorde. E esse acordar... É família. Às vezes é mais família. Estava a pensar nisso. Isso acontece. Exatamente. Aliás, até uma das coisas que o alarme tem como fundamental é a família estar, vamos lá, capacitada, que tem que estar atenta ao alarme. Porque senão o alarme toca e toda a gente... Pois, acorda toda a gente. Regra geral, quando a mãe chegar ao pé do filho, já o filho fez o xixi na cama, se calhar, em alguns casos. Supostamente ele acordando conseguirá acabar de esvaziar. Esta terapêutica combinada tem realmente uma grande taxa de sucesso. Não é? Pois, e hoje em dia está também, com as internets, está perfeitamente ao acesso fácil da população pessoas, e com uma grande taxa de sucesso. A propósito de internet, vocês têm uma coisa muito engraçada, que é um site, que é o Xixi na Cama, que é um site muito engraçado, onde os pais podem recolher, não digo toda esta informação, mas muita desta informação sobre essa situação. Portanto, que é uma mais-valia, de facto, para os pais. Eu queria saber agora uma coisa que também é engraçada e que falámos no início, a doutora Cristina já disse isto, a doutora Sandra, e queria saber a sua opinião. Onde é que podem entrar, de facto, uma participação direta do professor? Ou seja, onde é que o professor pode ser aqui mais um elemento a ajudar em todo este processo? Pronto, principalmente no esclarecimento da situação. Podia até numa aula falar que é uma situação que pode ocorrer, que não é uma vergonha, que não tem que ser escondido. Porque... Eu lembro-me, deixe-me dar aqui eu não sei se isto tem alguma coisa a ver ou não tem, mas eu lembro-me na escola primária, e se calhar vocês também, que de facto havia crianças que faziam xixi na sala de aula, quando controlavam ou não podiam ir lá fora. Isto tem alguma coisa a ver com a enurese noturna? Não tem nada a ver, não é? A enurese diurna é causada por outras... Também há. Exatamente, mas é causada geralmente por outras situações. Exatamente. Pronto, mas aliás, a informação que o próprio professor pode dar aos pais e aos médicos, se nós pedirmos para essa informação ser dada, é preciosa, porque muitas vezes os miúdos passam tanto tempo na escola que os pais acabam por nem se perceber se existe, por exemplo, queixas diurnas, isto é aquilo que nós chamamos de urgência miccional, que aí já estão aflitos e já ter algumas gotas de perda durante o dia, ou de não fazer o esvaziamento. E às vezes o professor pode nos dar essa informação de, sim, ele pede muitas vezes para ir, não vai, tem perdas quando tem, e assim. Não só isso, como depois até acaba por fazer também um bocadinho a parte da socialização. Isto é, quando vê que a criança não quer falar ou que vem incomodada porque já vem triste porque se passou isso nessa noite, desvalorizar um bocadinho ou dizer que há várias doenças, uns têm um tratamento, outros têm outros, mas que pode ser uma doença que não é uma coisa que tem que manchar, no fundo, a reputação, ou que ele tem que ser inferior às outras Vai ser crianças. Um elemento que vai ajudar para resolver o problema também, não é? Exatamente, e às vezes falando-se entre eles e explicando que é uma situação normal, os próprios colegas não veem aquela criança como sendo uma pessoa diferente ou inferior, mas veem, pronto, tem um problema. Ou mesmo que não seja, claro, atribuído e dizer quem é, mas se alguma vez for descoberto, já não é como um ser extraterrestre, desculpa a expressão, mas acaba por ser, olha, é um menino que tem uma doença, em vez de ter uma asma, tem este problema que vai resolver. Numa turma, se fizermos uma estimativa de 20 alunos, não é a única criança a ter esta situação. Portanto, haverá seguramente ali 3 ou 4 meninos que terão o mesmo problema. Não é um tema que entre eles seja abordado. Certeza absoluta que não vão comentar entre eles. Pois não vão. Portanto, se a pessoa falar disso de um modo natural, encaram de uma forma como sendo um problema e não uma coisa própria. Que fazer uma aula até sobre o assunto. Exatamente, esclarecimento. Fazer daqueles desenhos que eles fazem tantas vezes com os sonhos. Quando começam a dar no estudo do meio até os órgãos e sistemas, e quando estão a falar no urinário, por exemplo, explicar que isso pode acontecer. Pode acontecer, tornar isto, desmistificar um bocadinho a situação, porque no fundo é uma coisa que é quase transversal a muitos deles. E é muito importante, porque não é só na escola, como às vezes nas férias, naquelas atividades escolares, que também surgem essas situações. Claro, e portanto, no fundo, é todos aqueles que estão ligados à criança estarem atentos e, de facto, terem uma intervenção. Há alguma idade em que a coisa seja mais problemática e seja preciso outro género de atitudes, ou a coisa vai se resolvendo? No início da adolescência. No início da adolescência também acontece, não é? Acontece, porque pode-se manter até aos 15 anos, portanto vai reduzindo,
elas por volta dos 15 anos, geralmente é só mais à volta de entre 1 a 5%, mas existe. E, portanto, nessa idade em que eles começam a querer uma certa independência, exatamente, é muito complicado. Tal como a Cristina estava a dizer, por exemplo, em termos de atividades desportivas ou de escuteiros, que eles às vezes fazem fora, é muito complicado eles irem. Portanto, às vezes temos que estabelecer estratégias com os responsáveis, nomeadamente, por exemplo, terem 2 sacos de camas iguais, que se houver algum acidente é trocado um pelo outro, sem os outros se aperceberem. Mas aí o alerta já é diferente, não é? Aí terá de ser, já não é para este programa, já não vamos discutir este programa, embora fosse interessante também saber o que é que se faz a partir daí, porque de facto se calhar é preciso ter outra atitude perante o caso. Mas isso fica para outro programa, para já vamos nos centrar nos mais pequenos. Quero agradecer aos 3, foram ótimos, foi muito bom tê-los aqui, porque de facto conseguimos aqui passar mensagens que eu penso que serão importantes, principalmente porque os pais muitas vezes deixam passar as coisas, é aquilo que se dizia no início, deixa passar, a mim também me aconteceu e portanto isto vai se resolver para ele, e às vezes alguma ajuda extra não custa nada, não é? É sempre bem-vinda. Muito obrigada. Vamos agora deixar uma sugestão também, mas esta de leitura, da responsabilidade da editora Lidl. A escolha desta semana vai para uma obra coordenada por António Ferreira de Macedo, com o título Ser ou Não Ser, Perfeito. Perfeito entre parênteses. Um título, de facto, muito sugestivo, principalmente nos tempos que correm. Eu despeço-me dos meus convidados, que já fiz, e de si que nos acompanhou. Desejo-lhe uma ótima semana, com muita saúde, e já sabe que volto para a semana. Até lá. Do